A paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Muito bem, preparados para mais uma lição da nossa escola dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Igreja, um lugar onde Deus cura. Nós estamos falando que igreja é o quê? É a casa de Deus, e nós já aprendemos que igreja é um lugar de comunhão, que igreja é um lugar de adoração, que igreja é um lugar onde se divide o pão, que igreja é um lugar onde nós aprendemos a palavra, onde nós aprendemos a servir a Deus, um lugar onde Deus fala conosco e nós podemos falar com Deus, um lugar onde Deus concede dons e talentos, que são aquilo que nós utilizamos para fazer a obra do Senhor, porque lembra, nós não viemos ao mundo ao passeio, temos uma missão a cumprir. Igreja é um lugar onde se fala a verdade, né? Aquele que serve a Deus tem que sempre falar a verdade. Igreja é um lugar de abrigo, é onde nós nos sentimos protegidos, né? Não que fora da igreja nós não estejamos protegidos, mas quando nós estamos ali dentro, naquele ambiente, junto com outros irmãos, nós nos sentimos ainda mais protegidos. E hoje nós vamos aprender que igreja é um lugar onde Deus cura. É o pastor que cura? Não. É a irmã que cura? Não. É a professora, a tia que cura? Não. Um lugar onde Deus cura. Abra sua Bíblia aí, se você não tem revista, em Tiago 5, do 13 ao 16, e deixa marcadinho aí já Jeremias 17, 14, que é o nosso memorizando. Vamos estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, pegue uma canetinha, marca texto. Eu quero que vocês comecem a marcar esses versículos que nós estudamos em cada uma das escolas dominicais. Marque aí na sua Bíblia, assim como eu tenho marcadinho aqui na minha Bíblia. Vocês sabiam que a minha Bíblia é toda marcadinha? Cada estudo que eu faço, aquele versículo que me chama a atenção, que Deus fala ao meu coração, eu procuro sempre estar marcando, certo? Então, que você também possa fazer isso aí na sua casa, certo? Então, vamos lá. Igreja, um lugar onde Deus cura. O nosso memorizando de hoje diz assim: Jeremias 17, 14a. Abra sua Bíblia. Eu estou com a minha aqui aberta. Jeremias 17, 14a. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Lição muito propícia para os tempos em que estamos passando, né? Como vocês sabem, pode ver que eu tô até vestida hoje de médico, né? Só não coloquei o meu chapéuzinho de enfermeira. Mas por quê? Porque essa lição, quando eu estava estudando, eu falei, Senhor, que lição propícia, como que Deus sabe todas as coisas, como que a palavra de Deus se renova a cada manhã, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil por conta de quem? Do coronavírus, do Covid-19. Estamos sem ir para a escola, estamos sem poder visitar os nossos familiares, estamos sem poder brincar com os nossos amigos, né? De estar convivendo com a nossa própria família por conta dessa doença tão terrível, né? Mas a palavra de Deus, muitas pessoas estão doentes fisicamente, muitas pessoas estão doentes emocionalmente, psicologicamente, né? E espiritualmente. Por quê? Porque são pessoas que não têm a fé em Deus. E é isso que nós vamos aprender. Nós, como cristãos, nós sabemos que temos a igreja, que ali na igreja é um lugar onde Deus cura, certo? Então, a nossa lição de hoje vai falar exatamente sobre isso. Então, o que esse versículo quer falar para nós? Que apesar de sermos servos de Deus, tia, mas eu sirvo a Deus e na minha família morreu alguém de Covid-19. Eu sirvo a Deus, mas tem alguém doente na minha casa, tem alguém com câncer na minha família. Servir a Deus não isenta a gente de ter os problemas. Eu já falei isso para vocês na escola dominical. Não é porque a gente serve a Deus que a gente não vai ter problema. O sol, quando ele nasce todos os dias, ele nasce para quem? Para quem serve a Deus e para quem não serve, para o justo e para o injusto.
certo? Quando a chuva cai, ela cai sobre o justo e sobre o injusto. O problema Covid-19 está afetando tanto os justos, que são os que servem a Deus, que creem em Deus, que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, como está afetando aqueles que não têm fé nenhuma ou que acreditam em outros deuses, né? Tudo veio sobre todos. Estamos sujeitos a sofrer as enfermidades, seja câncer, seja Covid-19, seja um infarto, não importa, estamos sujeitos, estamos neste mundo, né? Mas ainda assim nós devemos confiar que o Senhor é quem nos sara. Ele é o médico dos médicos, ele é médico por excelência, ele é quem dá sabedoria ao homem na hora de prescrever um remédio, né? Ele é quem faz todas as coisas, certo? Então nós precisamos entender que é Deus que faz todas as coisas. Mas antes de nós continuarmos, vamos fazer uma oração para que o Senhor venha abrir a nossa mente, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento da palavra de Deus, para que a gente possa realmente aprender mais, algo mais da palavra de Deus nesta manhã, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Pai. Deus, eu já te rendo graças porque o Senhor já tem falado ao meu coração ao estudar esta palavra. Senhor, tu sabes o que temos passado, Senhor, não está sendo fácil este momento de pandemia. E esta aula, Senhor Jesus, encaixou-se como uma luva, Pai, no problema em que estamos vivendo. Mas nós cremos que o Senhor é Deus, que o Senhor é médico por excelência, que o Senhor é aquele que cura, que o Senhor é aquele que restaura, que se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar, que o Senhor fez e continua fazendo milagres e maravilhas. Peço-te nesta manhã que o Senhor abra o coração dos seus pequeninos, abra a mente, abra os ouvidos espirituais, Senhor Jesus, para que eles possam ouvir e crer na tua palavra, Senhor. Que este estudo edifique fé nos seus corações, Pai. Que não seja apenas mais uma lição de escola dominical, mas que possa fazer a diferença na vida dos teus pequeninos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então nós não estamos livres do problema. Nós não estamos livres de ficar doente. Lógico que nós oramos todos os dias. Todos os dias, quando eu abro meu olho ali na minha cama, eu dobro os meus joelhos, eu oro, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque Deus tem me guardado, tem guardado o meu esposo que está trabalhando todos os dias, está em contato com outras pessoas. Agradeço a Deus porque Ele tem guardado meu filho que também continua trabalhando. Agradeço a Deus porque Ele tem guardado a minha filha que estamos aqui em casa. Tem guardado a minha mãe, a minha sogra, as minhas irmãs, os meus cunhados, os meus sobrinhos. Graças a Deus o Senhor tem nos guardado, tem guardado as tias, tem guardado as professoras que trabalham ali no departamento infantil. Deus tem guardado, Deus tem poupado o seu povo, como na época das 10 pragas lá no Egito. Deus tem poupado o seu povo. Mas nem sempre é assim. E aí? Aí é onde aparece aquele ponto de interrogação. Será que Deus não está comigo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Sim, Deus está vendo tudo, Deus conhece tudo, nada foge ao conhecimento de Deus, mas nós precisamos entender que tudo depende da vontade soberana de Deus. Deus é quem determina o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre. Morre velho, morre jovem, morre adolescente, morre crianças. Nós tivemos uma mamãe nesses dias aí da nossa igreja que perdeu seu bebezinho recém-nascido, nasceu e na madrugada ele morreu, né? A família está triste, está angustiada, sim, mas eles creem em Deus porque eles sabem que Deus, é aí que está a diferença. É aí que mora a diferença. Aquele que serve a Deus sabe que Deus está no controle de tudo e que Deus sabe o que é melhor para, o que era melhor para aquela criança que morreu recém-nascida, sabe o que é melhor para aquela família. Hoje está doendo muito, eu tenho certeza que o coração daquela mãe chora todos os dias a morte do seu bebezinho. Mas futuramente nós vamos entender e nós temos que saber e crer que ele, como um bebê inocente, ele está no céu. Lá no céu as ruas são de ouro, lá no céu não tem pandemia, lá no céu não tem fome, lá no céu não tem doença, lá no céu não tem assalto. Então, com certeza, aqueles que partiram com o Senhor estão melhores do que nós.
né? Estão longe da gente, estão longe da família, mas estão perto de Deus e vão viver eternamente a paz eterna, a saúde eterna, a alegria eterna. Então eles estão melhores. E eu tenho certeza que é isso que conforta o coração dessa mãe, é saber que o seu filhinho está protegido do Covid-19, que o seu bebezinho está lá no céu, guardado, protegido pelo Senhor. Né? Então essa é a diferença daquele que serve e do que não serve a Deus. São nestes momentos em que nós vemos a diferença do que serve e do que não serve a Deus. É duro, é triste, é muito triste tudo que a gente está passando. Quantas famílias estão gemendo, chorando pela morte de algum familiar, porque tem algum parente em estado terminal de câncer. Pessoas que servem a Deus. E nós vamos dizer o quê? Que Deus não está vendo? Que Deus não está cuidando? Sim, Deus está vendo, Deus está cuidando. Mas o que importa é a vida eterna. Lembra que eu falei para vocês, nessa terra nós somos peregrinos, como na aula passada. Nós estamos aqui carregando o nosso fardo, carregando a nossa cruz. Mas o nosso objetivo, nós não somos desta terra, nós não vamos viver eternamente nesta terra. O nosso objetivo é ir morar no céu com Jesus. Então, se a gente morre com Jesus, seja de acidente de carro, seja de morte natural, seja por Covid-19, seja por câncer, por qualquer problema, o que importa é que nós estamos salvos. É por isso que eu e você, crianças, temos que estar com a nossa vida diante de Deus. Temos que todo dia orar e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque se for o dia que Deus determinou para que nós morramos, que nós morramos com Cristo e que nós possamos ir para o céu. Amém? Então, isso é o que este versículo tem a nos falar nesta manhã. Cura-me e ficarei curado, né? Seja no corpo físico, seja na alma, seja no espírito. Talvez você está aí saudável, forte, pulando, cheio de saúde. Mas e a sua vida espiritual? Vocês sabiam que neste momento tem pessoas tristes espiritualmente? Tem pessoas que estão desesperadas espiritualmente, pessoas atormentadas na mente. Essas pessoas que se suicidam, que cometem o suicídio, são pessoas que estão angustiadas, que estão amarguradas, porque não servem a Deus, porque não tem Deus como seu auxílio, como seu refúgio, não tem Deus como seu abrigo seguro, como sua torre forte, e aí se encontram desesperadas. Essa é a diferença do que serve e do que não serve a Deus. No tempo em que Deus se revelou ao seu povo de Israel, o Senhor se declarou como Deus que cura, Jeová Rafá. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, Jeová Rafá, quer dizer o Deus que cura. O Deus que cura. Nos evangelhos encontramos vários episódios em que Cristo realiza vários milagres. Jesus multiplicou pães e peixes, né? Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas. Enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele operou muitos milagres e muitas maravilhas, certo? Jesus curou enfermos, cego, coxo de nascença, paralítico, fez paralítico andar, né? Ressuscitou a Lázaro. Vocês mesmos já ouviram vários milagres, transformou algo em vinho. Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas, curou muitas pessoas, né? Tiago, o irmão de Jesus, tornou-se um servo obediente e dedicou sua vida a ensinar a palavra de Deus. Em sua carta, escrita para um grupo de judeus, seguidores de Cristo, ele ensina lições importantes para aqueles que desejavam ser cristãos. Dentre essas lições, fala sobre a cura. E então, Tiago pergunta se há alguém doente, orientando quando isso acontecer, o que devemos fazer? Ah, tem alguém doente na sua família? O que você deve fazer? Lá em Tiago 13, vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Tiago 13, capítulo 5, versículo 13. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Você está sofrendo? Tem alguém sofrendo na sua família? Ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Você está feliz, você está agradecido a Deus porque está tudo bem na sua casa? Cante hinos de louvores a Deus. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor.
Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Se você é uma criança que ouve a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, a sua oração tem muito poder, seja por você ou por alguém da sua família. Ah, tia, mas eu orei com fé, eu pedi a Deus, como eu fiz com meu marido, né? Eu já contei para vocês. Ele é um milagre que o Senhor operou, mas foi a vontade de Deus. Já outras vezes não é. Eu tive uma amiga que perdeu seu esposo da noite para o dia, apareceu uma enfermidade, ele foi operado, entrou em coma e não resistiu. Ficou um mês internado e não resistiu. Pai de 4 filhos. 4 filhos pequenos, 4 crianças pequenas. A mais velha tem 7 anos. Imagina o desespero, imagina o coração dessa mãe como não está, desses filhos que perderam seus pais. Mas Deus sabe todas as coisas, a vontade de Deus é soberana, né? Deus achou melhor que ele partisse com o Senhor, né? Então, amém, cabe a nós respeitar, pedir graça, força ao Senhor para suportar as lutas, né? Então, além de ensinar que se deve orar com fé, Tiago falou coisas que devemos prestar bastante atenção. Ele disse que quando confessamos nossos pecados, é o que eu tô falando para você, né? A gente, muitas vezes, na hora da angústia, igual meu esposo, quando ele teve um encontro com Jesus, foi num leito de enfermidade. Ali ele confessou os seus pecados a Deus, ele pediu perdão por ser conhecedor da palavra de Deus, estar longe da palavra do Senhor, e daquele hospital ele saiu crente. Daquele hospital ele saiu decidido a fazer aquilo que Deus queria para a vida dele. E ele teve essa segunda chance. Mas muitas pessoas não têm. Vão para um leito de enfermidade e se alguém não for lá falar do amor de Deus e dar essa oportunidade dele aceitar Jesus num leito de enfermidade, ele morre sem salvação. E o inferno deve estar assim, ó. Satanás deve estar alegre, feliz, porque quantas almas estão se perdendo sem salvação, né? E esse não é o objetivo, por isso que nós, como cristãos, precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos orar, interceder por essas pessoas que estão amarguradas, que estão angustiadas, que estão tristes, que estão doentes. Precisamos orar por todo mundo, por todo o Brasil que está sendo afetado com o Covid-19. Enquanto nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, tem pessoas que não estão conseguindo respirar. Uma coisa que, ó, a gente faz com tanta facilidade, quantas pessoas neste momento não estão conseguindo respirar. E nós não valorizamos, e nós não agradecemos a Deus. Agimos como se não fosse mais que obrigação de Deus de nos dar saúde. E não é bem assim. E nós não aproveitamos, e nós não agradecemos a Deus pela vida. E aí nós temos que agradecer e temos que orar e pedir misericórdia, que o Senhor alcance essas vidas que estão doentes com a salvação, seja para continuar vivendo ou seja para morrer com Cristo, porque o que importa é a vida eterna. Outra lição muito interessante que Tiago nos ensina é que quando uma pessoa justificada ora, Deus responde com o seu poder realizando milagres e curas. O que é uma pessoa justificada? É aquela que crê, que recebeu o Senhor Jesus, é aquela criança que recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que estuda e tenta todos os dias obedecer a palavra de Deus, obedecer, praticar tudo que está escrito aqui na Bíblia, né? Esse é o justo. Nós não somos 100% perfeitos, eu também não sou. Quantas vezes eu tenho que orar e pedir perdão a Deus por pensamentos que vêm na minha cabeça, por sentimentos ruins que vêm no meu coração. Quantas vezes o meu coração também está assim, amargurado, triste, angustiado, né? E aí eu preciso orar, eu preciso me jogar aos pés do Senhor para que o Senhor venha me curar, né? Muitas vezes nós precisamos ser curados na nossa alma, no nosso espírito, certo? A pessoa justificada, já expliquei para vocês. A igreja é um lugar onde as pessoas justificadas se encontram para orar e adorar a Deus. Sim ou não?
Por isso que na igreja, quando nós estamos lá na igreja, né, nós temos o quê? Uma segurança a mais, porque ali, além de nós orarmos, né, os nossos irmãos, que são pessoas que também creem no mesmo Deus, que também creem nos milagres que Jesus pode operar, estão orando, e nós todos colocamos a nossa fé em ação, e aí tudo se move, as coisas acontecem com mais facilidade, sim ou não? Quando o carro do seu pai para no meio da estrada, se só o seu pai for empurrar o carro, vai ficar mais difícil. Mas se ele tiver a ajuda de 2, 3, 4 ou 5 pessoas para empurrar o carro, não vai ficar mais leve? Então isso quer dizer o quê? O carro representa as doenças, representa os nossos problemas. Quando uma pessoa só ora, fica um pouquinho mais difícil, mas quando 2, 3, 4 estão orando no mesmo propósito, igual nós temos orado, a igreja do Senhor, eu sei que está orando para que o Senhor sopre o vento e leve essa enfermidade para bem longe de nós, nós temos mais força. E nós cremos, eu já creio, eu já tenho orado agradecendo porque eu creio que tudo isso vai passar. Amém? Saiba que para Deus não importa se a doença é física, se é um câncer, se é um Covid-19, se é um infarto, para Deus um problema no coração, para Deus não importa. Ou se é emocional, se aquela pessoa está triste, está se sentindo angustiada, está se sentindo desprotegida, porque não conheceu o Senhor Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, porque ainda não colocou a sua fé em Deus, né? Ou se a sua doença é espiritual. Tem pessoas, vocês sabiam que tem criança que muitas vezes não dorme de noite? Eu já vivi um tempo da minha vida assim, que eu tinha medo de dormir sozinha na minha cama. Eu assistia filmes de terror, me enchia de coisas terríveis e depois eu não conseguia dormir. E aí eu passava a noite assim, com medo, angustiada, né? Porque eu me enchia das coisas do mal. Por isso que antes de dormir nós devemos orar, ler a Bíblia, e, né? Para que a gente possa deitar e repousar em segurança. Então, para Deus não importa se a doença é na carne, se a doença é na alma, se a doença é no espírito, ou se é o emocional da pessoa, a pessoa, né, tá passando por tanto problema que ela tá sem estrutura. Para Deus não importa. Deus, ele é o mesmo Deus, ele opera milagres aonde ele quer, seja em qual área for da sua vida. O Senhor Jesus continua curando, seja qual for a enfermidade. A casa de Deus é um lugar especial onde nos reunimos para pedir a Deus que realize milagres e cura em nosso meio. E é por isso que eu quero encerrar essa aula com vocês, indicando para vocês, como médica inspirada pelo Senhor, indicando para vocês alguns medicamentos nesta manhã. Que Deus, que todas as manhãs você possa tomar a injeção de ânimo. Uma seringa de injeção de ânimo todas as manhãs. Lá em Jeremias 1:5 diz: antes que te formasse no ventre da sua mãe eu te conheci, e antes que saísse de lá eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Isso quer dizer o quê? Que você, criança, quando ainda estava lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. Deus já sabe qual a missão que você tem que cumprir nessa terra. Então se anima, porque você não é desconhecido de Deus. Tome essa injeção de ânimo todas as manhãs. Use essa vitamina como uso contínuo, todos os dias. As vitaminas da oração, as vitaminas de leitura bíblica, as leituras de jejum. Tome essas vitaminas todos os dias e você vai ver como você vai ficar mais forte, mais fortalecido todos os dias. Use também a pomada da graça de Deus. Sempre que for necessário, a palavra de Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está fraco, se sentindo oprimido? Use a pomada da graça, pois a graça de Deus, ela te basta, né? Mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo desanimado, Deus, a graça de Deus nos basta. Tome o xarope da fé. Lá em Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo que o médico disse que não tem cura, continue crendo até o último momento. Tome o xarope da fé e coloque a sua fé em prática e continue crendo no milagre de Deus.
Use o gel da coragem todas as manhãs. Deus diz: seja forte e corajoso, criança. Seja forte e corajosa, Tchalau, que eu sou contigo. Deus, ele é conosco em todas as situações, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Nós temos que crer, ter a coragem de crer naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Tome também as pastilhas do perdão. Por que a pastilha do perdão? Porque muitas vezes você fica angustiado, amargurado. Quantas pessoas estão doentes espiritualmente porque não perdoam? Ah, foi traída pelo marido, não perdoa. A professora brigou, não perdoa. O amigo não emprestou o lápis e a pessoa não perdoa, né? Perdoe. Seja o que for, peça para Deus graça todos os dias e tome a pastilha do perdão. Quando nós perdoamos, né? Nós oramos no Pai Nosso, perdoa as minhas falhas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então que nós possamos colocar em prática e praticar e tomar as pastilhas do perdão todas as manhãs. E também tome o comprimido do amor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba mistérios, todo conhecimento, tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, de nada adianta, porque quando você tem amor, você ama o próximo, você divide aquilo que você tem. Quando você tem amor, tudo é possível. Onde tem amor, tudo é possível. Amém? Principalmente amor a Deus e amor ao próximo. Então, que o Senhor Jesus derrame sobre você o bálsamo, né? Sobre a sua vida, sobre a sua família, né? Que você medite neste estudo, que você medite nesta palavra e que você encha o seu coração de fé e de esperança, de que isso tudo vai passar, que a gente vai poder voltar para a nossa igreja, que a gente vai poder voltar para a nossa escola, de que nós não seremos afetados. Tenha fé, tome o xarope da fé todos os dias, todas as manhãs, de que você não vai ser afetado por esse problema, porque Deus está conosco, Deus é conosco, e que venha o que venha acontecer, seja o que vier acontecer com as nossas vidas ou na nossa família, que nós possamos ter a pomada da graça, sabendo que a graça de Deus nos basta, e que Ele nos fortificará, e que Ele nos renovará, e que Ele nos dará força. Amém, crianças? Então permaneça nessa fé, crendo, se protegendo, sim, com a máscara, né? Passando álcool gel na mão, evitando lugares de aglomerações, né? Mas acima de tudo, se fortalecendo com as vitaminas do jejum, da oração, da leitura bíblica, para que tudo isso passe, para que possamos sair ilesos desta pandemia e que tudo seja para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome. Amém, crianças? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da tua presença, te rendendo graças, Senhor, por mais este estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor venha visitar cada um dos seus pequeninos, os seus pais, a sua família. Eu não sei o que cada um tem passado, Senhor, mas o Senhor sabe. Visita o lar de cada um destes pequeninos, visita o coração, a alma, o espírito, o emocional, o mental, Senhor, de cada um deles. Arranca tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Salva, cura, liberta, transforma eles, aos seus pais, aos seus familiares, Senhor Jesus, porque a tua graça nos basta, Senhor, e sê conosco todos os dias. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amo vocês, meus pequeninos. Estudem essa palavra. Meditem nesta palavra. Encham-se das coisas de Deus. Encham-se de fé e de esperança todos os dias. Amém? Beijo no coração. Amo cada um de vocês.